Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as dislipidemias e os fármacos que vão atuar como hipolipemiantes. Então, vamos lá. E o que é essa dislipidemia? A dislipidemia são alterações nos lipídios presentes no plasma. Ela vai acontecer com a alteração de qualquer tipo de lipídio. Lembrando que os mais importantes para a área médica são o colesterol e o triglicerídeo. Então, quando nós temos um aumento de colesterol ou triglicerídeo, nós teremos uma dislipidemia. Apesar da gente sempre olhar o colesterol como um vilão, ele é extremamente essencial para a nossa vida. É por causa dele, por exemplo, que nós temos a membrana plasmática. Então, ele é constituinte da membrana plasmática. Ele também é precursor de diversos hormônios no nosso organismo. De todos, ouçam bem, todos os hormônios esteroidais. Todos eles são sintetizados a partir do colesterol. Então, quando a gente fala de hormônio sexual, todos eles vão ser sintetizados a partir do colesterol. O colesterol também atua como precursor dos sais biliares, para a formação dos sais biliares e também para a formação de algumas vitaminas lipossolúveis, como vitaminas do complexo B e do complexo D. Nós temos duas maneiras de conseguir colesterol. A maneira endógena, onde o fígado produz o colesterol, e da maneira exógena, que a gente obtém através da alimentação. A maioria do colesterol, digamos aí que uns 70, 80%, é de maneira endógena, tá? Então é sintetizado a partir de outras moléculas. E o restante é proveniente da dieta. O triglicerídeo também a gente vê ele como vilão, mas ele é muito importante na nossa vida, porque ele é a reserva de energia que o nosso organismo tem. Então, ele é o principal lipídio do organismo e ele vai ser sintetizado no fígado. Ele é obtido a partir de carboidratos que são obtidos na dieta. Então, a partir do momento que você come massa, arroz, doce, eles vão ser absorvidos e lá no nosso fígado, o fígado converte esses componentes em triglicerídeos para fazer a reserva de energia na camada adiposa do nosso organismo, tá? Então, é importantíssimo, né? Porque é uma forma que o nosso organismo evoluiu para armazenar energia. Os lipídios, como colesterol, triglicerídeo, eles não conseguem se difundir no sangue, tá? Eles não são solúveis, então eles não vão ser enviados livremente no sangue. Eles precisam de transporte. Igual eu já comentei com vocês, alguns medicamentos que precisam ser transportados por proteínas de transporte, os lipídios também. E o que acontece? Nós vamos ter um complexo entre as proteínas, que geralmente conhecidas como apoproteínas, o colesterol, o triglicerídeo e o fosfolipídio, que vão complexar esse nosso lipídio, fazendo com que ele consiga ser transportado no sangue, tá? Quando ocorre a formação desse complexo, nós começamos a chamar ele de lipoproteína. E nós temos 4 tipos de lipoproteínas. Essas lipoproteínas elas vão se diferenciar umas das outras dependendo da proporção de lipídio que tem cada uma delas. Então, as lipoproteínas são HDL, que é conhecido como lipoproteína de alta densidade, porque ela tem maior quantidade de proteína do que de lipídio. LDL, que é uma proteína de baixa densidade, que tem quantidade de lipídio maior que o HDL. VLDL, que também tem uma quantidade de lipídio maior que HDL e LDL, por isso ela é uma lipoproteína de muito baixa densidade.
e os quilomicrons. Esses quilomicrons, eles têm grande quantidade de lipídio. Vamos ver como que eles são compostos no próximo slide. Então, nossas lipoproteínas, elas vão diferenciar na quantidade de lipídio na sua composição. Então, olhem aqui, para vocês terem uma ideia. Os quilomicrons têm aproximadamente 80% de lipídio, 20% de fosfolipídio e 5 a 7% de proteína. Já no VLDL, nós vamos ter uma quantidade um pouquinho menor já de lipídio, uns 70% mais ou menos. No LDL, nós vamos ter uns 50% de lipídio e no HDL nós temos em torno de 20% mais ou menos. E o tamanho das moléculas também vai ser relativo, tá, pessoal? O HDL é uma molécula bem pequena e de alta densidade, como eu falei para vocês. Já o quilomicron é uma molécula grande e de baixa densidade, tá? Então, essa é a diferença entre eles na composição, né, em relação à composição. Cada classe de lipoproteína, ela é específica para um tipo de lipídio que vai ser transportado. Então, por exemplo, os quilomicrons, eles vão transportar o colesterol e o triglicerídeo que foi absorvido lá no intestino até os tecidos. Essa via é conhecida como via exógena. O VLDL vai transportar o colesterol e o triglicerídeo que foi formado pelo fígado para os músculos e tecidos. Essa via é conhecida como via endógena. O LDL vai transportar o colesterol para incorporação em membranas celulares e também para a síntese de esteroides. Então, ele vai pegar aquela molécula e vai levar lá para que ela sintetize célula ou levar essa molécula para alguma glândula para sintetizar hormônio, tá? Então, é essa a função do LDL, tá? Porém, ela também vai acabar atuando na arteriosclerose, vai ser a responsável pela arteriosclerose. Então, quando vocês fazem um exame de sangue para ver o colesterol, vocês vão procurar, né? Lá podem pegar aí um exame de sangue que vocês fizeram, vocês vão ver que é esse exame aqui, LDL, que foi pedido. E é conhecido como mau colesterol, porque ele causa arteriosclerose, tá? O HDL, ele é muito importante, é conhecido como colesterol bom, porque ele vai transportar o excesso de colesterol que está no tecido, ou até mesmo que acabou não sendo utilizado lá pelas glândulas, que acabou sobrando, digamos assim, até o fígado. Então, ele retira colesterol que está sobrando, e nessa retirada de colesterol, ele acaba auxiliando na diminuição de colesterol no nosso organismo, tá? A dislipidemia, ela pode ser dividida em duas classes, a primária e a secundária. Na primária, nós vamos ter combinações da dieta e de fatores genéticos, e ela acaba não sendo tão preocupante quanto a secundária. A secundária, ela geralmente envolve doenças pré-existentes, como diabetes mellitus, alcoolismo, insuficiência renal crônica, hipotireoidismo, doença hepática e também a administração de alguns fármacos, como por exemplo a isotretinoína, que é utilizada para espinha, tamoxifeno, que é utilizado para câncer de mama, e também a ciclosporina, que é um fármaco utilizado para HIV. Então, tem-se como prevenir a secundária dependendo do que está causando. Se for medicamento, troca a medicação, retira a medicação. Agora, se é uma outra doença pré-existente, tem-se uma dificuldade em conseguir controlar.
Já na combinação entre dieta e fatores genéticos, a gente consegue diminuir, às vezes, somente com o hábito de uma alimentação mais saudável. A arteriosclerose é uma doença que ocorre devido ao acúmulo de LDL nas paredes da artéria. Quando o LDL se acumula nessas paredes, ele começa a sofrer oxidação através dos radicais livres presentes no sangue ou presentes em células nessa região. Quando ele começa a ser oxidado, ele chama a atenção das células brancas do nosso sangue, do sistema de defesa do nosso sangue, principalmente os monócitos, que vão atuar tentando combater essa oxidação, tentando atuar na defesa do nosso organismo. Quando ocorre essa atuação dos nossos glóbulos brancos, nós vamos ter uma inflamação. Essa inflamação presente no vaso vai fazer com que ocorra a formação de placa. E essa placa vai auxiliar no depósito de cálcio. Então, nossa artéria, que começa a ter uma lesão inicial, ela vai acumulando células e também gordura, né, principalmente LDL, né, os lipídios, que vão fazendo aí uma diminuição nesse vaso. A partir de um momento, o fluxo de sangue ele começa a ser comprometido. A placa pode acabar sendo rompida e também pode ocorrer um rompimento desse vaso e isso pode originar um infarto ou um derrame. Então, a arteriosclerose é uma doença muito comum atualmente, né? Muitas pessoas sofrem dessa doença a partir dos 50 anos, né? A gente começa a sentir os sintomas, na verdade, né? A partir dos 40, 50 anos, mas é uma doença progressiva que geralmente começa aí nas nossas primeiras décadas de vida, né? Então depende muito da alimentação que a gente teve durante a vida inteira. Se a alimentação foi rica em colesterol, se for rica em gordura, em lipídios, nós vamos ter um aumento muito grande dessa placa e quando a gente chega aí a 40, 50 anos, nós temos aí a formação dessa arteriosclerose que, claro, né, muitas vezes se demora para descobrir, dependendo da região onde a artéria está sendo corrompida, né? E isso pode levar aí muitas vezes ao infarto ou um derrame cerebral fulminante, tá? Então, por isso é muito importante nós, desde sempre, fazer aí os exames de LDL, colesterol, triglicerídeo também, durante a vida, para saber se está tendo alguma progressão nesse sentido, tá? Mas nós temos muitos fármacos que vão atuar como redutores de lipídios. Eles têm como principal objetivo reduzir o LDL, mas nós vamos ver que eles reduzem também o VLDL, o colesterol, que acaba diminuindo o LDL, né? E também temos fármacos que vão atuar mais especificamente diminuindo o triglicerídeo, tá? Então, entre esses fármacos, nós temos as estatinas, que são os mais utilizados atualmente para a diminuição do LDL, os fibratos, os inibidores da absorção de colesterol, as resinas permutadoras, os derivados de peixe e o ácido nicotínico e seus derivados. Então, vamos começar falando sobre as estatinas. Para a gente poder compreender como as estatinas funcionam, vocês precisam saber como ocorre a síntese do colesterol. Então, o colesterol ele é sintetizado a partir da acetil-CoA. A acetil-CoA interage com a tiolase, que é uma enzima, formando acetoacetil-CoA. Essa acetoacetil-CoA vai interagir
com HMG-CoA sintase para formar o HMG-CoA. Esse HMG, ele interage com a enzima HMG-CoA redutase para formar o mevalonato, que por sua vez vai ser transformado em colesterol. O que as estatinas vão fazer? Elas vão atuar inibindo a 3-hidroxi-3-metil-glutaril coenzima A redutase. Então, elas vão atuar aqui, ó, inibindo o HMG-CoA redutase, fazendo com que não ocorra a produção de mevalonato, tá? Então, interferindo na síntese do colesterol. Quando, né, o colesterol é sintetizado? À noite, tá? Então, por isso, os medicamentos que vão atuar na síntese do colesterol são indicados para tomar à noite, tá? Isso é muito importante, pessoal, tá? Toma esse medicamento para colesterol à noite. Essa síntese vai acontecer do colesterol no fígado principalmente, tá? Pode acontecer em alguns outros órgãos, mas o fígado é o principal órgão que sintetiza o colesterol. Então, quando nós formos tomar, se um dia precisarmos, espero que não, estatinas, nós vamos tomar essas estatinas à noite para poder ter atuação. Se a pessoa tomar de dia, não vai ter atuação desse medicamento, tá? Então, como representantes dessa classe, nós temos a simvastatina, lovastatina, pravastatina, atorvastatina e rosuvastatina. A primeira que foi fabricada, se eu não me engano, foi a simvastatina e eu acho que é uma das mais usadas. A rosuvastatina e a atorvastatina também tem uma utilização bem grande aqui no Brasil, tá? Como efeito adverso das estatinas, nós temos dor muscular, desconforto gastrointestinal, como ânsia, dores abdominais, vômito, diarreia, elevação da concentração plasmática de algumas enzimas hepáticas, insônia e miosite. Miosite é inflamação do músculo, tá? Os fenofibratos, eles vão atuar como agonistas dos receptores nucleares PPAR-alfa. O que quer dizer isso, professora? São receptores ativados por poliferato de peroxissomos. Mas nós humanos não temos peroxissomos, professora. Não temos. Por que desse nome? Não sei. Erro de nomenclatura, tá? Então, o que acontece? A partir do momento que nós temos uma ação agonista a esses receptores, nós vamos ter um aumento na transcrição dos genes de lipoproteína lipase e também da apoproteína A1 e A5. O aumento desses genes vai fazer com que ocorra uma redução na síntese hepática de VLDL. Outra coisa, o aumento na ação, né, dessas proteínas, porque elas vão ser fabricadas mais, também vão aumentar aí o catabolismo das nossas lipoproteínas, o que consequentemente diminui o VLDL plasmático. Então, o VLDL ele vai ser diminuído dessa forma. Se nós temos uma diminuição no VLDL plasmático, nós vamos ter uma diminuição no triglicerídeo, principalmente, tá? Porque lembram lá da molécula de VLDL, ela tinha bastante quantidade de triglicerídeo. Ela também vai fazer uma modesta redução no LDL e vai aumentar o HLDL em 10%. Por quê? Porque o HLDL, ele possui apoproteína A1. Quando nós temos um aumento nessa apoproteína, nós vamos ter um aumento na produção de HDL.
Como fármacos dessa classe, nós temos o benzofibrato, ciprofibrato, genfibrosila, fenofibrato e etofibrato. O mais vendido aqui no Brasil, eu acho que é o fenofibrato, tá? Tem um ciprofibrato também é bem vendido. Esses dois, ciprofibrato e fenofibrato. Como efeitos adversos, nós temos distúrbios gastrointestinais ocasionados pelos fibratos, plurido, rush, que são erupções cutâneas, miosite, que é aquela inflamação do músculo, que pode progredir para uma rabdomiólise, é raro, mas pode acontecer, que é como se fosse um rompimento do músculo e é bem assustador, se a gente for parar para pensar. Mioglobinúria, que é raro, e insuficiência renal aguda. Então, não recomenda-se, claro, que pacientes alcoolistas utilizem esse medicamento, porque eles também estão predispostos à rabdomiólise, e também não deve ser utilizado por pacientes com algum problema renal, por causa da insuficiência renal. Também não é aconselhável utilizar os fibratos concomitantemente com as estatinas, porque nós temos miosite nos dois medicamentos como efeito colateral. Então, nós vamos ter um efeito colateral muito grande, em relação à miosite, e isso pode prejudicar muito o nosso paciente. A ezetimiba é um fármaco que vai atuar inibindo a absorção de colesterol. Então, ele vai atuar lá no duodeno, inibindo tanto a absorção de colesterol, como também de citosterol, como campesterol, tá? Geralmente, pode-se utilizar a ezetimiba com estatinas e além da dieta também para diminuir o colesterol. Apesar de interferir na absorção de alguns lipídios, a ezetimiba não atua inibindo a absorção nem de vitaminas lipossolúveis, nem de triglicerídeo e nem de ácidos biliares, tá? Então, ela não vai atuar em outros lipídios a não ser esses aqui, tá? Por quê? Porque ela vai bloquear a proteína transportadora NPC1L1, que é a proteína que transporta esses lipídios para dentro da membrana. Por atuar inibindo o citosterol e o campoesterol, a absorção deles, nós vamos ter uma diminuição do LDL, do triglicerídeo e um aumento de HDL, mas não por causa do colesterol, né? O LDL, é claro, vai ser por causa do colesterol, mas o triglicerídeo vai estar ligado aí ao citosterol, a inibição do citosterol e do campoesterol. Em relação aos efeitos colaterais, nós vamos ter fadiga, diarreia, dores abdominais, tosse, cefaleia e rush. E, mais um detalhe que eu estava até esquecendo, esse medicamento é contraindicado para lactantes. Por quê? Porque ele é enviado para o leite. Então, a criança, quando está sendo amamentada, pode receber da mãe a ezetimiba e não é desejável, dar para uma criança um medicamento para colesterol, principalmente para um recém-nato. Como representante das resinas permutadoras, nós temos a colestiramina, que vai atuar ligando-se aos sais biliares lá no intestino delgado. Então, vamos lembrar um pouquinho de fisiologia. O nosso fígado produz os sais biliares, envia esses sais biliares lá para a vesícula biliar e quando a gente se alimenta, esses sais biliares são enviados, então, para o intestino. E lá no intestino, ele vai auxiliar na absorção de gordura. Quando ele chega no final do intestino, ele vai ser reabsorvido.
Por que o organismo faz essa reabsorção? Para aproveitar esses sais biliares. É uma forma que o nosso organismo aprendeu, né, com a evolução, de reaproveitar os sais biliares para ele não precisar ficar produzindo a todo momento, e isso faz com que ele também acabe economizando o colesterol, que é um precursor dos sais biliares. Se nós utilizamos um medicamento que liga-se aos sais biliares, impede a absorção desses sais biliares, porque forma um complexo insolúvel, e retira esses sais biliares da circulação, porque acaba se perdendo esses sais biliares nas fezes, o nosso organismo ele é forçado a produzir mais sais biliares. E, querendo ou não, ele vai precisar utilizar os colesteróis. E isso faz com que nós tenhamos, então, uma diminuição de colesterol do nosso organismo. Então, ele vai aumentar a oxidação do colesterol para formar novos sais biliares e, consequentemente, ele vai diminuir os níveis séricos de colesterol e LDL, porque esse colesterol está sendo utilizado para a formação de sais biliares. Como efeitos adversos, nós temos distúrbios gastrointestinais, diminuição na absorção de vitaminas lipossolúveis, que muitas vezes precisam dos sais biliares para ser absorvido, e se nós estamos utilizando um medicamento que atua ligando-se a esses sais biliares, ele não vai ter a função, né? Os sais biliares não vão ter a função desejada. Também temos cefaleia como efeito adverso, sonolência, tontura e podemos raramente ter a formação de cálculos biliares que pode levar a uma pancreatite e podemos também ter hemorragia gastrointestinal. Então, quando a gente fala desse tipo de fármaco, nós temos que pensar um pouquinho diferente de quando a gente falou das estatinas, que nas estatinas nós tomávamos à noite. Aqui, a colestiramina, melhor dizendo, tem que ser tomada durante a refeição, tá? Para diminuir aí a atuação dos sais biliares e a absorção dos sais biliares. Geralmente, utiliza-se na refeição que você tem uma maior ingestão de alimentos, né? Na hora do almoço, por exemplo. O ácido nicotínico ele é essencial para o nosso organismo porque ele é a vitamina B3. Quando nós fazemos a ingestão dele, ele é convertido em nicotinamida. Essa nicotinamida inibe a secreção hepática de VLDL e, consequentemente, vai reduzir triglicerídeo e LDL circulante, além de aumentar o HDL. Como efeitos adversos, nós temos rubores, porque ele aumenta a produção de prostaglandina 2, palpitação, distúrbios gastrointestinais e em altas doses nós podemos ter alteração na função hepática. Então tem que cuidar para se utilizar a dose correta. O principal derivado do óleo de peixe que apresenta ação farmacológica importante são os triglicerídeos do ômega 3. Quando nós ingerimos, eles vão competir com o precursor do ácido araquidônico. Isso faz com que ocorra uma redução nos triglicerídeos, no colesterol e no VLDL do nosso organismo. Além disso, o ômega 3 ele tem ação anti-inflamatória e antiplaquetária. Existem outros componentes no óleo de peixe que também podem atuar no nosso LDL ou VLDL, mas eu coloquei aqui para vocês só o mais importante. Outro detalhe, esse ômega 3 ele pode interferir na absorção de alguns fármacos e também de vitaminas lipossolúveis. Então, quando você faz a utilização dele, não faça a utilização no mesmo momento de outros fármacos.
não faz utilização dele juntamente com vitamina D, por exemplo, que é uma vitamina lipossolúvel, né? E para resumir a nossa aula, vamos ver aqui a via exógena, que é o colesterol proveniente do alimento, como que os fármacos vão atuar nesse tipo de colesterol, e a via endógena, como que os fármacos vão atuar nesse tipo de colesterol, que é o que está sendo produzido pelo nosso organismo. Então, em relação à via exógena, nós vamos ter dois fármacos que vão atuar nessa via. As resinas, que vão se ligar aos sais biliares e vão fazer que esses sais biliares sejam eliminados e, consequentemente, o nosso organismo vai ser forçado a produzir mais sais biliares e vai ter que utilizar o colesterol que está em circulação. Nós temos a ezetimiba, que reduz a absorção de colesterol, porque ela atua aqui, ó, nesse receptor, né, nesse transportador NPC1L1, que transporta o colesterol para dentro do nosso organismo. Então, se ele inibe esse transportador, o colesterol também não vai ser absorvido, vai ser eliminado nas fezes. A partir do momento que nós temos absorção de colesterol, ele vai entrar no nosso organismo e vai ser transportado até os tecidos pela molécula quilomicron. Então, essa molécula vai levar esses nossos colesteróis e triglicerídeos que foram absorvidos até os tecidos. Lá no tecido, algumas alterações vão acontecer, né, formando ácidos graxos livres ou vão formar aí o LDL, por exemplo. Então, pode acontecer de formar LDL lá nos tecidos. Os remanescentes que não foram utilizados aqui pelo nosso tecido vai ser enviado para o fígado. E lá no fígado nós vamos ter diversas atuações e modificações no colesterol para que ele vá sendo transformado no que é necessário. Então, ele pode ser transformado em ácido biliar, pode ser conjugado com a apoproteína para a formação de VLDL, que vai atuar lá na célula, se transformando em LDL, por exemplo. Ele também pode atuar formando o HDL, que é o colesterol bom, que vai retirar o colesterol da circulação, principalmente o colesterol em excesso. E nós vamos ter aí diversos fármacos que vão atuar inibindo e diminuindo esse colesterol no organismo. Então, vamos começar falando sobre as estatinas. A estatina, ela vai atuar lá no HMG-CoA redutase, inibindo a síntese do colesterol. Tá? Então, nós vamos ter a inibição dessa síntese a partir da acetilcoenzima A. As estatinas e também as resinas, os fibratos, podem aumentar a captação do colesterol pelo fígado, para que ele seja metabolizado e enviado aí formando sais biliares, por exemplo. O fibrato vai atuar também diminuindo a secreção de VLDL, porque lembre que ele atua naquelas enzimas lá, né, que vão atuar na produção do colesterol, do VLDL. Nós temos também a atuação do fibrato aumentando a atividade da lipoproteína lipase, que faz o catabolismo do colesterol, transformando eles em ácidos graxos livres. E também os fibratos podem atuar aumentando a apoproteína 1, que aumenta o HDL do sangue, tá? Que é o colesterol bom. Então, é claro que aqui é uma forma bem sucinta, né, de explicar
a ação desses fármacos, mas eu espero que esse resumo tenha ajudado bastante vocês aí a compreender aonde mais ou menos cada um desses fármacos atua. E a nossa aula de hoje termina por aqui. Na semana que vem, nós vamos fazer de novo aquela aula de revisão no horário da aula, para relembrar um pouquinho sobre os fármacos que atuam no coração e também sobre esses fármacos que eu mostrei para vocês hoje, para podermos então fazer o outro questionário, tá? Então a gente faz a aula de manhã e eu já disponibilizo o questionário para vocês. Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato comigo. Vocês sabem que eu estou sempre à disposição. Tenham um bom final de semana e até mais.